A gente vai trazer o repórter Austeclínio Conceição, que está ao lado do vice-prefeito de Cícero Dantas, Jackson Almeida. A gente vai bater um papo a partir de agora. Austeclínio Conceição, bom dia para você. Muito bem, bom dia para você, Romário. Eh, Bom dia, Isabela. Bom dia, Tony. Bom dia, Michel Almeida, que está também ao vivo conosco lá pela Vaza Barris, em Jeremoabo, as emissoras da Fundação Antena Azul, programa Tribuna Livre. A você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube da Rádio Regional e você também que está pelo rádio aí nos acompanhando. Como bem você frisou aí, Romário, eu estou aqui ao lado do vice-prefeito de Cícero Dantas, Jackson Almeida, que vai dar um bom dia aos ouvintes do programa Tribuna Livre. Vamos bater um papo com ele aqui a partir de agora, trazer alguns questionamentos, algumas perguntas aqui para o vice-prefeito de Cícero Dantas. Prazer estar aqui ao seu lado, Jackson, bom dia. Quero agradecer primeiro o convite de receber, de participar dessa entrevista, mas também dar um bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores que estão nas redes sociais e aos nossos locutores que sempre nos entretêm na lida do dia de ouvir a rádio, que é muito bom. Jackson, eu queria começar essa entrevista aqui com você perguntando o seguinte: o que você acha, na sua opinião, na sua visão, que foi positivo na gestão municipal aqui de Cícero Dantas no ano que terminou, de 2022, e o que você acha que precisa ser melhorado, principalmente, e melhorado com urgência para agora 2023, que está só começando? Olha, os pontos positivos da gestão, ele foi no intuito de a gente ter aproveitado o ano 2022, as oportunidades que surgiram para o município da gente buscar recursos, né, que o município não tem por si só. A gente tem o fundo de participação, tem recurso que é natural, mas o ano 2022 foi um ano de muito sucesso para a gestão. A batalha do prefeito em estar sempre presente em Salvador, com os deputados, com o governador, durante esse ano, que foi um ano que, resgatando o início da amenizada da pandemia, nós conseguimos muitos recursos para o nosso município, bastante coisa relevante, né? Eu posso citar exemplo dos asfaltos, né, que liga daqui a São João da Fortaleza e Juá, o asfalto que liga aqui a sede do município a Caxias, várias reformas do açougue, reforma de pavimentações. Então, assim, tem muita coisa que foi conseguida em recurso, que a gente até falo sempre nas entrevistas, tanto eu quanto o prefeito, que foi recursos que a gente não tinha, que foi conseguido através do esforço da gestão, dos contatos que o prefeito tinha, dos contatos que a gente tinha junto aos deputados, junto ao governador, e foi o maior canteiro de obras, de fato, dos últimos anos. Eu acho que nunca houve tanta conquista junto ao mesmo tempo. Se você for listar, a gente tem uma lista bem significativa. Fora o fato ainda de termos inaugurados com recursos próprios algumas coisas do próprio município, né, com recursos aportados pelo próprio município, que é o caso da rodoviária, por exemplo. Então, tudo isso, citando somente alguns, né, foi uma conquista que ela marcou o ano 2022 como um ano de muito sucesso na gestão que a gente está executando, a gestão de Ricardo, de 2022, o ano 2022 mais especificamente. Óbvio, tem muita coisa a melhorar? Sem sombra de dúvida. A gente sempre que a gente está buscando mais recursos, mais obras, é com o intuito de trazer melhorias para a população. A gente não omite problemas, a gente busca solucioná-los. Um exemplo é a questão da iluminação pública, que está sendo feita uma força-tarefa, um trabalho para tentar justamente melhorar a questão da iluminação pública. Inclusive já está se pensando no projeto de transformar todas as lâmpadas em lâmpadas, trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED, para que elas possam durar mais, possam ter mais qualidade, melhor luminosidade, mais economia de energia. Então, tudo isso está sendo pensado e executado. Porém, a gente sabe das dificuldades do município em ter recursos para fazer tudo de uma vez só. O que assola a gente imediatamente e que está sendo tratado é a questão da infraestrutura. Citei iluminação, mas também tem a infraestrutura por conta das chuvas. A gente está em estado de emergência e tem muitas ruas muito destruídas, rede de esgoto destruída, pavimentação destruída, e isso está sendo feito
com muita velocidade, né, com uma força, ruas intransitáveis. A gente sabe disso e tem buscado solucionar isso quanto antes. Inclusive, tem problemas, tem coisas que seriam executadas de imediato, mas, infelizmente, por conta dessa necessidade de darmos prioridade à restauração dessas ruas, algumas coisas ficarão para possivelmente terceiro mês, aí para março, iniciarmos algumas coisas de pavimentações e também redes de esgoto que estavam sendo pensadas para iniciar agora. O foco agora é restaurar esse caos que ficou aí da questão das chuvas, que é um problema recorrente, Cicero Dantas, de décadas, né? E que é muito difícil de resolver. Romário, vou passar agora para vocês aí no estúdio, fique à vontade aí para vocês poderem também fazer as perguntas de vocês aí, ele já ouve vocês, fique à vontade. Ok, então, muito obrigado, vice-prefeito Jackson Almeida, por nos conceder essa entrevista aqui, muito bom dia. Obrigado. Nós estamos ao vivo, lembrando que nós estamos também ao vivo em áudio e imagem no nosso canal no YouTube. Lá está o vice-prefeito Jackson Almeida e o repórter Austeclínio Conceição. Bom, vice-prefeito, justamente falando sobre essa questão da infraestrutura aqui de Cicero Dantas, né? Buraqueira na cidade, crateras, esgotos expostos, os problemas de iluminação pública. Sendo sincero, vice-prefeito, o que é que precisa ser feito aqui no município de Cicero Dantas, em especial na cidade, para resolver de vez esse problema? Tendo em vista que toda vez que chove, abrem esses buracos, novas crateras, enfim, os problemas retornam e as pessoas são duramente afetadas. O que é que a prefeitura pode fazer de concreto mesmo para que isso não se repita tantas vezes ao longo do ano? Olha, veja só, o problema das redes de esgotos estourarem, eles são por vários motivos. Um dos motivos, inclusive, é que a gente tem um histórico do município que quando as casas foram sendo construídas e reformadas, várias casas do nosso município acabaram instalando as águas pluviais do telhado diretamente na rede de esgoto. E nós não temos um sistema no município de esgotamento de água pluvial, nós temos um sistema de rede de esgoto. Esse sistema foi projetado para o esgoto sanitário. Se você observar, e aí todo mundo pode fazer essa simples observação, no cotidiano sem chuva nós não temos problema de infraestrutura de rede de esgoto. A rede de esgoto ela é totalmente compatível com o esgoto sanitário normal. Agora, quando há uma incidência de chuvas mais fortes, você vê que quando tem chuvas de inverno, chuvas mais lentas, né, digamos assim, com menos volume de água, a gente acaba não tendo problema na infraestrutura de rede de esgoto. O grande problema é justamente quando vem as trovoadas, quando vem as chuvas mais fortes, que aí o escoamento, de fato, das águas pluviais, eles afetam e adentram, por conta dessas ligações, que no passado era comum, hoje em dia não é recomendado, mas não era muito monitorado isso. Isso é um dos primeiros problemas que a gente tem que começar a resolver. A gente tem que mapear e começar a remover essas águas para cima da rua, porque é onde elas devem ir. Óbvio, esse é a solução definitiva? Não. Nós temos, por exemplo, ruas, como o caso da Santa Luzia, eu posso citar, que ali já é um problema de difícil resolução e de alto investimento. Por quê? Porque imagine, no passado, e as pessoas às vezes não levam em consideração esse histórico, no passado, várias ruas ali ao entorno, elas não eram pavimentadas. E a gente sabe que com as chuvas havia também uma própria absorção do terreno de parte da volumetria de água. Só que hoje em dia, a maioria das ruas é pavimentadas, com paralelepípedos, com asfalto. Então, o volume de água que vem por cima da rua, ele também começa a ser mais volumoso. Até ruas novas abertas, porque antes você tinha locais que as águas acabam chegando ali, por exemplo, a Rua das Casinhas, vários locais ali no entorno, a água chega na Santa Luzia hoje. E isso hoje é muito mais crítico, por quê? Porque agora as ruas são canais por onde as águas passam com mais velocidade, né, sem tantas barreiras naturais como tinha no passado. Então, todo esse estudo, nós estamos numa cidade bem acidentada. Então, para chegar a uma resolução ali, tem que se fazer um projeto muito robusto, porque, raciocina comigo, a água chega ali 1,5 metro, 2 metros de altura em alguns pontos. Como é que você canaliza uma água dessa? O que se faz para canalizar uma água dessa? Então, não é tão simples quanto as pessoas podem achar que seja. Agora, são várias medidas que têm que ser tomadas, diversas. Tem que ser feito um planejamento de longo prazo. Agora, o que já foi dado passo para se resolver?
Primeiro, o prefeito assinou ano passado ainda um convênio com a Embasa, onde a Embasa vai ter, salvo engano, até 2015, 2015, salvo engano, para fazer a apresentação do projeto e começar a execução dos projetos para a restauração da rede de esgoto. E o que vai ser feito? Na verdade, vai ser feito o estudo para aumentar a volumetria de capacidade dos esgotos. Isso já foi um convênio assinado com a própria Embasa e que está já em pleno andamento e que a gente tem aí, salvo engano, 10 anos para que esse projeto possa ser totalmente concluído. A gente torce que isso seja uma solução em definitivo, mas não é uma solução, Romário, de 1 mês, 2 meses, 1 ano. São soluções que às vezes demoram e a gente tem que conviver, infelizmente com essa problemática ainda em algumas ruas mais especialmente. E pode olhar que geralmente é os mesmos pontos críticos que acabam sendo afetados constantemente. Muito bem, nós estamos conversando com o vice-prefeito de Cícero Dantas, Jackson Almeida, em áudio e imagem no nosso canal no YouTube. Estamos também ao vivo pela Rádio Vaza Barris FM de Jeremoabo. E agora, nossa colega Isabela Silva tem uma pergunta para você. Ainda sobre infraestrutura e sobre questão de prioridade. Podemos dizer que em 2023 a questão da infraestrutura do município vai ser uma prioridade? Ou ainda quais são as prioridades para esse ano? Isabela, a pergunta é boa e assim, não é que não se dá ênfase à infraestrutura, tá? Assim, um ponto fundamental é que o município ele não dispõe de todos os recursos necessários, e não é só Cícero Dantas. Os municípios, do modo geral, eles não têm todos os recursos necessários para que a infraestrutura possa ser executada em uma velocidade como todo mundo deseja. Eu posso citar exemplo de cidades ao nosso redor que não tem toda a cidade, por exemplo, pavimentada. Cícero Dantas é uma das cidades da região que tem mais ruas pavimentadas. Temos ruas ainda sem pavimentar, mas temos diversas pavimentadas há muitos anos, coisa que muitos dos municípios da região não têm. Mais recentemente, alguns municípios, como no nosso caso da cidade irmã Ribeiro do Pombal, que foi bem mais recente, a questão da pavimentação está em boa parte da cidade, quando era boa parte da cidade sem pavimentação, e isso é de conhecimento de todo mundo. Agora, nossa ênfase na infraestrutura, ela parte do seguinte pressuposto. O ano passado foi conseguido diversos recursos de infraestrutura. E o que é prioridade? Por exemplo, raciocina aqui, o asfalto que liga a Cícero Dantas a Caxias e Cícero Dantas a São João da Fortaleza e Juá, ele já é um avanço gigantesco em termos de infraestrutura, porque vai permitir que essas estradas que antes necessitavam estar passando máquinas, estar passando, restaurando, cascalhando, esses serão 50 quilômetros a menos, aproximadamente 50 quilômetros a menos de estradas vicinais a serem restauradas. Isso vai permitir com que as outras áreas, que é uma outra problemática na nossa região, que é justamente no período de chuva as vicinais terem problema, a gente vai ter menos estradas agora a serem cuidadas. Óbvio, está se buscando recurso, inclusive a gente já solicitou recurso para fazer todo o cascalhamento das vicinais. E esse recurso a gente está muito otimista que ele saia ainda esse ano e que a gente, de fato, vai ter isso realizado. Uma coisa que é bom que fique claro também para a população é que nós conseguimos algumas emendas parlamentares o ano passado que, infelizmente, acabou sendo cancelada pelo Supremo Tribunal Federal, que barrou várias emendas de vários municípios do Brasil inteiro. Cícero Dantas também acabou tendo alguma emenda, eu não sei exatamente ainda as quais, porque ainda está para sair, mas algumas foram prejudicadas. Só que aí também já saíram outras que estavam paradas. Então a gente, por exemplo, tem iniciado aí a infraestrutura da Mangueira, com os calçamentos, tem várias ruas que deverão iniciar as pavimentações imediatamente, e isso tudo é prioridade. Prioridade nossa na infraestrutura é deixar a cidade em condição da população usar dos serviços públicos, né, da melhor maneira possível, seja iluminação, seja pavimentação, seja as ruas, seja as vicinais, isso tudo é infraestrutura. Mas observe também que na sua pergunta a gente se preocupou muito, já vem se preocupando muito desde o início do mandato em infraestrutura, quando a gente traz a construção, reforma da sede da Secretaria de Educação, quando traz a reforma dos colégios, quando traz a reforma dos PSF. Então tudo isso que é feito em infraestrutura tem o objetivo de trazer à população, a própria rodoviária, por exemplo, é um exemplo de infraestrutura, traz à população benefícios da obra pública servindo a nossa população. Vice-prefeito, bom dia, Tony Filho. Gostaria de saber do senhor aí em relação às obras quais foram anunciadas, por exemplo, o
a construção do açougue e também a gente vê aí que há poucos dias, há alguns meses, digamos assim, o muro do Goveão caiu e até agora não houve, digamos, o serviço lá. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre os pontos, principalmente cruciais da administração, em relação ainda à infraestrutura, e também outra pasta importante é a saúde. Há muitos questionamentos. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses dois assuntos aí. Em relação à questão dessas obras, né, entrará no cronograma de execução o açougue. Está sendo visto justamente pelo prefeito a realocação do pessoal que compõe hoje o açougue, né, que eles têm que estar alojados para que seja feita toda a reforma sem prejudicá-los. Eu tive vendo o projeto já junto com o prefeito, teve alguns ajustes, mas digo a vocês que será um dos projetos mais maravilhosos da cidade. É coisa assim de... Eu particularmente, que costumo lidar com obra, quando eu vi o projeto, fiquei muito satisfeito com a qualidade do que está sendo proposto ali para o açougue municipal, coisa que nós não temos na região. Vai ser, possivelmente, a obra nesse segmento de destaque da nossa região. Nenhuma cidade da nossa região vai ter uma obra nesse porte. E isso deve entrar no cronograma em breve e, óbvio, vocês vão estar acompanhando esses cronogramas para poder divulgar a população. Em relação ao muro do Gouveião, o mesmo está para ser executado, porém tem algumas coisas de projeto que está se pensando ali para fazer algumas mudanças, algumas questões estratégicas de obra mesmo ali que a gente está discutindo. O prefeito tem visto uma possível obra, eu não quero divulgar, mas assim, uma possível obra que pode ser realizada ali junto, não só a restauração do muro, mas a restauração do muro já está prevista para executar. A previsão eu não tenho exata. Em relação à saúde, que é a outra pergunta que você fez, nós sabemos da problemática da saúde e nós temos conversado justamente com o prefeito, com a secretária de saúde, justamente para a gente fazer um trabalho mais forte junto aos servidores do hospital, por exemplo, que é uma das reclamações que a gente tem recebido vira e mexe, para que a gente possa trazer mais humanização no atendimento, que é uma palavra que a gente tem usado bastante, porque às vezes não é que está faltando o serviço, às vezes a forma de abordagem de algum profissional ou de algum funcionário acaba não sendo de contento ao usuário do hospital, e isso acaba gerando descontentamento com o próprio atendimento. Às vezes traz uma informação truncada, uma informação sem o total fundamento, e isso a gente tem conversado esses próximos dias. O prefeito está executando várias reuniões com todos os setores do município, porque assim, início de ano, o que é que a gente faz? A gente senta com as equipes, com os secretários, com as nossas equipes, para fazer um planejamento do ano, né? Semestral e anual. Então isso está sendo executado a partir de agora, um planejamento, conversa com cada secretaria, para que a gente possa ter no decorrer do ano várias etapas sendo vencidas. Óbvio que a gente tem que ter metas, né? A gente tem que ter metas de vencer todas essas problemáticas, e eu gostaria até de, num próximo momento, a gente estar conversando junto com o prefeito justamente o que a gente já planejou para a execução dos próximos semestres do próximo ano, não só na saúde, mas também na questão de infraestrutura, da educação, do esporte, do lazer, da cultura, porque está sendo planejado toda uma remodelação, inclusive da estrutura administrativa do município, que está na Câmara de Vereadores para ser votado. Vice-prefeito, só em relação ao colégio o ginásio de esportes, por exemplo, as obras, como estão? Em relação ao ginásio de esporte, eu não tenho como falar precisamente, porque eu não conversei com o prefeito recentemente sobre isso, e tinha havido um atraso por conta do recurso da Caixa Econômica. Salvo engano, a Caixa Econômica não tinha liberado o recurso para o início da obra, e aí estava nesse trâmite. Realmente eu não vou saber lhe dizer aqui precisamente. Muito bem, agora a gente vai para a rádio de Jeremoabo, a rádio Vaza Barris. Michel Almeida tem uma pergunta para o vice-prefeito Jackson Almeida. Com você, Michel. Quero perguntar, na verdade, melhor dizendo, ao vice-prefeito de Cícero Dantas, em relação à parceria do governo municipal com o governo do estado na pessoa do novo governador, se existe
uma parceria visando obras estruturantes para o município de Cícero Dantas nesse ano de 2023, já que a grande problemática até então, por conta das fortes chuvas, foram, como já foi citado, os buracos, enfim, tudo que envolve infraestrutura. Minha pergunta é essa, se existe uma ideia, se existe essa parceria para viabilizar obras estruturantes para a cidade de Cícero Dantas nesse ano de 2023. Boa pergunta. Existe, e eu digo até mais, existe uma parceria muito forte do município com o governo do estado, tanto com o ex-governador e hoje ministro Rui Costa, quanto com o governador Jerônimo. O nosso prefeito ele tem muito trâmite, muito acesso, muito contato com o governador. Já tem se conversado algumas necessidades do município em relação ao governo estadual, mas também já tem sido levado ao ministro Rui, né, que é da Casa Civil, necessidades também do município a nível de âmbito de investimento federal. Então, a gente sabe que as pessoas ficam muito ansiosas, né, pelas obras. Mas eu quero que as pessoas entendam, nossos ouvintes entendam o seguinte: todo governo quando entra, e a gente está com 2 governos iniciando, né, nós só temos 10 dias, não é isso, do governo. Então nós temos o governador colocando a casa em ordem para a nova cara que ele quer dar, que é a cara do governador. Mudou o governo, muda algumas coisas. O planejamento tem que ser executado no novo plano, seguindo o regramento que o governador vai editar. Mesma coisa a nível federal, né? O presidente Lula ele está organizando as coisas, fora que ainda tem que lidar com episódios que não deveriam nem estar sendo comentados, quanto mais existir, que é o episódio aí dessa invasão dos 3 poderes. Então, há um tempo de necessidade dos governos federais e estaduais de organizar a casa para que as demandas possam começar a acontecer. Óbvio, o próprio governo do estado foi pego já no final do mandato do governador Rui, com vários municípios em estado de calamidade por conta das chuvas, né? No nosso município teve essa questão das infraestruturas serem danificadas, mas imagine cidades aí que praticamente foram afetadas 90% da cidade, submersa sobre as águas, destruindo casas, comércio. Então, o governo do estado tem priorizado essas calamidades que tem que ser cuidada realmente como emergência, e num segundo momento vai estar atendendo os pedidos dos quais nós já fizemos. Uma coisa bem relevante que eu acho importante colocar para todos é que, até eu ouvindo o prefeito Ricardo, eu estava com ele em Salvador na época, quando a gente estava visitando os gabinetes, né, a questão da infraestrutura de Salvador, buscando, a Secretaria de Infraestrutura, buscando recursos para o nosso município. Uma coisa que ficou muito clara: o prefeito Ricardo, quando ele entrou no primeiro mandato dele, ele fez dezenas de pedidos para o nosso município, dezenas deles. E esses pedidos, eles ficam lá nos gabinetes. E, óbvio, a gente tem uma equipe o prefeito tem uma equipe lá montada para monitorar esses projetos, como é que esses projetos estão tramitando dentro das secretarias. E, curiosamente, uma das visitas que a gente foi em Salvador, visitando a governadoria, justamente conversando sobre a questão do asfalto, que foi um dos nossos pedidos do momento, que era o asfalto de Caxias na época, porque o outro já estava em andamento, a gente acabou sendo contemplado também com a autorização de pedidos que o prefeito já tinha feito lá em 2017. Pedidos de 2017 foram aprovados e já iniciaram a execução. Inclusive, eu posso citar, e vocês podem observar que talvez passou despercebido por muitas pessoas. Existe uma posteação sendo instalada, já praticamente conclusa, no trevo ali de Fátima, da nossa saída para Fátima, e agora que liga o município ao Cavunza. Esse pedido foi feito em 2017 e agora que foi contemplado. Veja, as pessoas podem achar que pediu sai no mesmo dia. Não. O que a gente às vezes reforça são pedidos feitos lá atrás, pedido feito há 2 anos, há 3 anos. Então a gente tem que sempre estar monitorando, porque pavimentação asfáltica é um dos maiores exemplos. Pavimentação asfáltica e pavimentação de paralelepípedo são o maior exemplo. A gente requisita e aí fica cobrando, acompanhando, para poder deixar o município apto a receber as emendas parlamentares quando é o caso de emenda, ou receber recurso aportado dos ministérios, seja Ministério Federal, seja as secretarias do Estado. Então, é um trabalho incessante e a gente tem, graças a Deus, um prefeito que muito se preocupa com isso. Você vê, vira e mexe, Ricardo está em Salvador, batendo na porta do governador, batendo na porta do deputado secretário,
para justamente conseguir contemplar os pedidos. Porque pedir é fácil, sabe? Pedir é muito fácil. A boca de pedir é muito fácil. Agora, duas coisas têm que ficar claro. Os projetos. O asfalto que liga aqui a Juá e São João da Fortaleza e o que liga a Caxias, eles só saíram muito rapidamente porque o prefeito teve uma habilidade muito especial de executar o projeto com o próprio recurso do município. O município executou o projeto, entregou na mão da infraestrutura e a infraestrutura somente precisou aprovar. Porque o trâmite normal era o projeto ser construído pela infraestrutura do Estado, né, pelo DERBA, por quem for responsável, e aí meses depois ou anos depois esse projeto ser autorizado. Quando o prefeito conseguiu o ok do governador, na época Rui Costa, ele automaticamente mandou executar e com 15 dias estava entregue todos os projetos na mão do secretário Marcos Cavalcante na época e o projeto aprovado e executado. Então, assim, tem que ter uma habilidade, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma boa vontade de buscar os recursos e também de fazer a parte que nos cabe. Porque muitos prefeitos da região acabou ficando sem conseguir os recursos porque ficou esperando que o Estado resolvesse tudo sozinho. E não é assim que funciona para ser ágil. E isso é importante para a gente. Ok. Vice-prefeito, houve um embate na Câmara de Vereadores aqui de Cícero Dantas. Abelardo Júnior foi reconduzido ao cargo de presidente da Casa por mais 2 anos, né? Ele segue até o final de 2024. E o senhor deve ter acompanhado também de perto o Guilherme de Weldon, que é oposicionista, assinou a justiça, ali às vésperas do Réveillon. E em entrevista aqui à Rádio Regional, o Abelardo Júnior disse que houve litigância de má-fé por parte do vereador Guilherme de Weldon. Eu queria a sua opinião sobre esse caso, né? Já que o senhor é ex-vereador, fez parte ali da Casa. Sobre essas decisões, sobre esse vai e vem de decisões na Câmara de Vereadores, e se o senhor acha que realmente foi a decisão correta tomada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, reconduzindo, né, permitindo que a mesa diretora tomasse posse e que Abelardo Júnior fosse reconduzido ao cargo por mais um biênio. Acompanhei sim, e eu queria fazer algumas ponderações sobre essa temática. Primeira ponderação que eu quero fazer é que eu sou totalmente favorável à alternância do poder ser renovado, ser reciclado, né, participar de mais, dar mais oportunidade aos outros vereadores. Eu sou favorável a isso. No entanto, também sou favorável e entendo que às vezes um primeiro mandato, às vezes um segundo mandato não é suficiente para às vezes o gestor, no caso do presidente da Câmara, fazer tudo o que necessita fazer. Eu entendo que, perante a legislação brasileira que está em vigor, o presidente Abelardo teria total direito da recondução. E a decisão do tribunal foi por dar direito a ele ser reconduzido, isso no âmbito jurídico, né? Eu estou falando do âmbito jurídico, porque juridicamente ele era permitido a ele se reconduzir mais um mandato na presidência da Câmara. E outro detalhe, o presidente Abelardo ele teve muita habilidade no mandato anterior, junto com os vereadores. A habilidade dele de conquistar os colegas e de ter uma votação extremamente expressiva de 11 votos para se reconduzir, mostra que ele está fazendo um trabalho digno de ser reconduzido. E eu defendia justamente isso, defendia que, óbvio, eu entendo que vários vereadores gostariam de ser presidente, eu entendo dessa necessidade de haver uma reciclagem, uma mudança eventual, de estar mudando, dando oportunidades, mas também entendo que quando você tem algo funcionando muito bem, alguém que está se dedicando e que está se destacando, você também tem que dar méritos a essa pessoa. E o caso, eu sempre fui favorável à reeleição do presidente Abelardo, tendo em vista que juridicamente era permitido, tendo em vista que ele foi habilidoso para conseguir votos, inclusive da oposição, né? E aí, a outra ponderação que eu faço é, o vereador Guilherme teria o direito de entrar na justiça? Teria. Eu não acho que deveria. Direito a gente às vezes tem, né? A gente às vezes pode fazer uma coisa, mas não deve fazer essa coisa. Bom, por que eu estou dizendo isso? Se o vereador Guilherme ele não tinha nem sequer os 5 votos da sua base de oposição, automaticamente ele já estava minado para qualquer tipo de ação. Então não achava necessário, na minha opinião, eu jamais faria isso. Se fosse eu, jamais faria isso, porque se eu não tenho nem consenso entre o meu grupo, por que eu vou agora
provocar a justiça, sabendo que existia uma brecha legal, uma brecha não, havia um direito legal da recondução do presidente ao cargo. A brecha seria se o Supremo não tivesse tido o entendimento, inclusive já o ano passado ainda, que poderia haver reeleição, porque o Supremo já tinha dito lá, consolidado, que poderia ter reeleição. Óbvio, essas reeleições elas não poderão acontecer a partir de agora do próximo mandato. E por que funciona assim? Um exemplo prático. Quando uma lei dá direito à reeleição, o prefeito, o presidente, o governador, o presidente da Câmara, que entrou nesse mandato, ele vai ter esse direito até terminar o mandato. Ele não pode ser vetado do direito original de quando ele entrou no mandato. Isso é importante que as pessoas entendam. A lei mudando, ela muda para a próxima legislatura ou para próximos mandatos. Mas um mandato em vigência, ele não pode ser mudado a lei. É como a gente usa uma expressão assim, mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Não pode. Vale para o próximo jogo. A regra mudou, muda para o próximo jogo, mas não para o jogo atual. Então isso, para mim, faltou a habilidade do vereador, do Guilherme, em entender que ele não tinha maioria e que ele seria, mais uma vez, derrotado. Foi derrotado na justiça e ficou assim, chato para ele, enquanto não conseguiu consolidar nem o seu próprio grupo. Verdade. O vice-prefeito, agora sabemos que saímos, é claro, de uma eleição e já estamos próximo da outra. Estamos no ano pré-eleitoral, já que 2024 acontece as eleições municipais. Qual o seu futuro político? Voltará a, quem sabe, pleitear uma vaga na Câmara Municipal de Cícero Dantas, ou o senhor vai colocar seu nome à disposição da população cicerodantense em relação ao Executivo Municipal, já que há muitas conversas nas ruas da cidade em relação também ao seu nome e a outros nomes aí que, na verdade, têm sido comentados pelos cicerodantenses. Bom, em relação ao futuro político, uma coisa que eu deixo sempre claro é assim, que meu período de vereança ele já se encerrou, né? Eu fiz 2 mandatos, era o meu desejo justamente fazer 1 ou no máximo 2 mandatos. Eu nunca pretendi fazer mandatos recorrentes por muito tempo, nunca foi objetivo ao entrar na política. Hoje, como vice-prefeito, acabei subindo politicamente um degrau dentro do município. E, óbvio, o nosso objetivo enquanto pessoa é chegar um dia a ser prefeito do município. Eu não gosto, e fico muito preocupado às vezes, quando a gente sai de uma política já entra em outra, sai de uma política já entra em outra. Eu fico preocupado por uma única razão. É que a gente tem que ter um tempo para a execução do nosso próprio mandato. Então, assim, a gente tem 2 anos de mandato já concluído, esses 2 anos já passaram, não temos o que fazer dele mais, nós temos mais 2 anos aí por à frente. O nosso foco, e eu tenho conversado bastante com o Ricardo sobre isso, o nosso foco é cuidar desse mandato que nos já é garantido. Esse mandato é nosso e ninguém tem como tirar. Óbvio, a gente tem 2 anos para executar tudo que a gente sonhou. A gente fez um plano de governo, a gente fez várias metas, a gente já prometeu dentro do plano de governo várias coisas a serem executadas no município e o foco ainda é esse, é executar justamente todos os nossos planejamentos para esse mandato que está em vigor. Se a gente antecipa uma eleição já agora, uma eleição de prefeito já agora, a gente começa a ter que lidar com aspectos políticos que atrapalham aspectos administrativos. Tanto atrapalha o prefeito, quanto atrapalha os próprios vereadores, atrapalha a própria comunidade acaba sendo atrapalhada. Então, assim, eu acho desnecessário a gente estar antecipando uma eleição tão rapidamente. Porque o nosso foco é a execução do mandato. Eu acho também que é muita falta de respeito a gente estar se lançando candidato, sendo que o prefeito está na metade do mandato dele, então deixa o homem terminar o mandato, deixa chegar próximo, deixa ele, o prefeito vai saber o momento, chamar o grupo, dizer, e aí, vamos agora conversar quem vai ser o candidato, vamos agora preparar quem vai ser o candidato. A gente tem muitos nomes. Veja, o nosso grupo político hoje, ele tem o privilégio de poder ser citado 5, 6, 7, 8 nomes para ser candidato a prefeito. Isso é muito bom, é muito positivo. As pessoas terão, é uma coisa que inclusive eu defendo muito, o direito da pluralidade das pessoas, da população poder escolher, mediante uma vasta opção, quem quer que seja o próximo gestor. Isso é muito salutar, é muito importante para o município, porque as pessoas vão escolher, e de fato a decisão final tem que ser do povo.
o que ele quer para o futuro da cidade, o que ele quer para o seu futuro. E quando você tem opções, é igual você chegar numa loja de calçado e ter 50 calçados para você escolher. É melhor do que você só ter 2. É melhor do que você só ter um e não ter opção. Então, assim, é natural que a gente queira antecipar conversa sobre a futura sucessão, mas eu acho premeditadamente muito antecipado ainda. Eu acho que a gente tem um trabalho muito árduo ainda a executar nesse ano de 2023. A pandemia também não acabou, as dificuldades não acabou, a gente está numa dificuldade, o mundo está passando por uma crise extremamente forte econômica. O Brasil, por incrível que pareça, mesmo passando por dificuldade, a gente está conseguindo sobreviver bem nesse cenário, mas a gente não pode, de hipótese alguma, nesse momento, começar a falar em política antecipando uma eleição que só vai acontecer em 2024. E aí a gente atrapalha todo um planejamento de gestão, já vai começar a afetar decisões que deveriam ser mais assertivas, que tem que ser mais assertiva junto à gestão, e a gente vai estar tomando decisão baseada em política. Eu acho que está errado. Eu acho que 2023 é um ano de off, é um ano de não respirar a política, é respirar a administração, respirar a resolução de problema. Por quê? A gente pensa assim, tanto eu quanto o Ricardo. E por que a gente pensa assim? Porque se a gente fizer um trabalho muito forte, ano que vem a gente está mais forte para uma campanha. Olha, eu vou fazer, viu, vice-prefeito, eu vou fazer a minha última pergunta e também a última pergunta da entrevista, porque o nosso tempo já estourou aqui, tá certo? Mas o senhor sabe que o povo respira política e ninguém vai parar em 2023, né? Eu acho que isso aí não vai acontecer, não. Essas conversas de bastidores vão ocorrer. Inclusive, Zé Lito já disse em várias entrevistas que não abre mão de ser candidato pelo Grupo Gavião em 2024. Diz que seria até um presente para ele de conseguir esse último mandato aqui como prefeito de Cícero Dantas. O senhor disse que tem vários nomes que são aí cogitados, que são ventilados pelo grupo, e há também aquela conversa de que o senhor saiu da oposição para ser, na próxima eleição, que agora será em 2024, ser o candidato do grupo, né, a prefeito. Como é que fica essa situação? Se for escolhido um outro nome que não for o seu, que não seja o seu, o senhor ficará chateado? Olha, primeiro importante, candidatura se constrói com conversa, né? Constrói com consenso. Então, assim, todos têm direito a pleitear. Eu sempre, até conversando com os eleitos, eu falo, todos têm direito a pleitear e muito natural para mim e muito tranquilo para mim entender que o Zé Lito tem todo o direito de pleitear a candidatura. É um direito dele, ele é um líder político do nosso grupo extremamente forte e tem o direito de pleitear. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, ainda tem uma cadeira cativa. Ninguém ainda tem a vaga cativa, óbvio. É construído, diálogo, consenso, né? Temos que conquistar os outros colegas para, em caso de um nome estar em... Vamos dar um exemplo prático. Se o meu nome estiver em embate junto com o de Zé Lito, eu tenho que conquistar ele ou ele tem que me conquistar. Isso é natural. A gente não vai desmanchar um grupo porque a decisão final do grupo foi por optar por alguém. A gente tem um grupo hoje muito coeso, muito conciso, que vai para uma candidatura que a gente sabe que não existe eleição fácil, não existe eleição já ganhou, já ganhou, já ganhou. Quem fez isso? Tem vários exemplos. A eleição passada tivemos um exemplo aí do governador já ganhou e perdeu a eleição feio. Então não existe eleição ganha por antecipação. É uma conversa, primeiro com a população, porque para mim assim, a conversa começa pela população. É a população que tem que ser convencida. A população é que tem que dizer, olha, a gente gostaria que fosse fulano. A população ela tem que mostrar isso já de imediato. Né? Quem é que gostaria? E aí você fala, a população vai respirar política e vai falar de política. Ela pode. A população ela pode falar, pode viver, pode respirar. Agora, nós que somos políticos temos que respeitar primeiro a conversa da população e respeitar a conversa do nosso grupo. E aí a gente vai construindo o consenso, vai discutindo pontos fortes, pontos fracos, prós e contras, quem tem melhor chance de chegar, quem tem mais aptidão para chegar, e quando eu digo chegar se tem rejeição, se não tem rejeição, tem vários aspectos que é analisado para uma candidatura, não é só o desejo. Desejo, nós temos 1000 pessoas na cidade que têm desejo de ser prefeito, de ser vereador, temos vários que já tentaram ser vereador e não conseguem, porque o desejo por si só, ele não é suficiente, tem que haver um trabalho árduo, difícil, muito rígido para chegar a um consenso, e óbvio, vamos chegar a um consenso. Essa questão de ficar chateado, eu acho que uma coisa é estar chateado, outra coisa é estar desrespeitando, porque são coisas diferentes. Eu jamais vou admitir ser desrespeitado. Isso é uma coisa. Agora, se o meu nome não foi escolhido por razões
naturais, né, que por alguma razão possa não ser consenso, aí a gente vai ter que aceitar achando bom, achando ruim. Agora, desrespeitar, não. Um dos motivos de eu sair da oposição foi pelo desrespeito com a minha pessoa. E isso aí eu não admito em canto nenhum. Ok, Eusteclínio, encerramos, portanto, nossa entrevista, que o tempo já está indo embora, viu? Exatamente, Romário. Eu só gostaria aqui, nesse momento, de agradecer aqui a disponibilidade do vice-prefeito Jackson Almeida, a receptividade de nos receber aqui, receber a reportagem da Rádio Regional, de conceder essa entrevista para nós, e dizer o seguinte, eu deixo agora os microfones à sua inteira disposição para que o senhor possa estar fazendo aí as suas considerações finais, como o Romário já falou, por conta do nosso tempo que já está estourado. Eu ainda tenho que voltar ainda no Tribuna Livre hoje, lá diretamente da Gerecel, para fazer um sorteio hoje. Então, deixo aqui os microfones para que o senhor faça as suas considerações finais e muito obrigado pela entrevista concedida aqui ao repórter Eusteclínio. Primeiro eu queria agradecer ao convite e dizer que sempre estarei à disposição dessa emissora da qual faz parte da minha história também, faz parte da história do município, da qual a gente respeita muito. Dizer que, parabenizar pelo trabalho que é feito no jornalismo, que vocês fazem no modo geral. Vou externar aqui que todos fazem um excelente trabalho, tenho acompanhado isso bem de perto. E uma palavra final que eu gostaria de deixar na entrevista é que assim, a gente tem vivido tempos de muito extremos. A gente tem vivido um tempo com vários extremos acontecendo. Né? As pessoas estão muito à flor da pele, né? O que aconteceu agora em Brasília nada mais mostra do que isso, né? Extremos acontecendo. E em tempos de extremos é o centro ponderado das ideias. Né? Então nossa população ela tem que começar a ponderar as ideias, porque os tempos são difíceis e a gente precisa ser sensato a tomar as decisões. E nesse contexto eu digo que vocês têm feito um excelente trabalho. Tem trazido uma ponderação nas palavras, sem tendenciar a polaridades que são danosas à nossa população, danosas à nossa democracia. Então, parabéns mais uma vez a toda a reportagem da Rádio Regional. Muito obrigado. E também um abraço ao nosso colega lá de Jeremoabo, né, da Vaza Barris, não é isso? Michel Almeida. Obrigado também pela pergunta, foi muito boa. Parabéns a todos. Tá aí, portanto, Romário, Tony, Isabela, Michel Almeida, lá na Vaza Barris, ouvintes do Tribuna Livre que nos acompanhou. Essa foi aqui a entrevista do repórter Eusteclínio Conceição, conversando aqui com o vice-prefeito Jackson Almeida para o programa Tribuna Livre da Rádio Regional. Agora eu vou voltar para vocês aí no estúdio.